Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, Brasil realmente tá se dando mal na comunidade internacional, tá? A gente tá fazendo uma parceria muito grande com os Estados Unidos e com Israel, mas alguns papos que o Brasil tá falando aí, alguns rumos que o Brasil tá tomando, falando de globalismo, climatismo, né, também o novo termo aí que foi sugerido pelo Ernesto Araújo, e algumas pautas, por exemplo, sobre, segundo a comunidade internacional, não respeitar a Amazônia, os direitos indígenas, quilombolas, estão afetando relações políticas e comerciais brasileiras. Quer saber com quem? Quer saber como? Então, galera, se você quer saber sobre isso e muito mais, sobre geopolítica, geografia, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Deixa seu like, promete? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, ó, a gente vai ter uma reunião da ONU no futuro próximo aí, e nessa reunião da ONU, a gente tem vários painéis, né? Um dos painéis seria justamente o painel sobre o clima. E o Brasil, que sempre foi reconhecido como um país que liderava, por exemplo, a gente que organizou a Rio 92, a Rio +10 foi Joanesburgo, mas a Rio +20 foi no Rio de Janeiro novamente. O Brasil é conhecido como um país mega diverso. O Brasil já liberou algumas COPs, que é a Conferência das Partes, né, sobre a biodiversidade e tal. Então o Brasil ele sempre foi conhecido como um país que liderava os papos sobre preservação do meio ambiente. Só que eu sempre falo, galera, muito mais, né? Isso, aliás, era uma coisa que meu pai me falava. Às vezes, muito mais do que você ser honesto, você tem que parecer honesto. Às vezes, mais do que você preservar o clima, aliás, que você preservar o clima, né, ou a natureza, você tem que parecer que preserva a natureza. E convenhamos, galera, que a imagem do Brasil está extremamente comprometida no cenário internacional. Muito por conta das queimadas na Amazônia e as respostas que o governo brasileiro deu às queimadas da Amazônia. Ah, não, é mentira, o INPE é mentiroso, não existe queimada, as queimadas são iguais aos anos anteriores, tal. Ao invés de tentar se redimir, falar que vai tentar combater a propagação do fogo, tal, o Brasil foi lá e falou que era tudo uma grande mentira da ciência, percebe? Como se o que a gente tivesse vendo não fosse realidade. Além disso, a gente tem o nosso ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, e o Ricardo Salles, que é um cara assim, galera, que a gente sabe que defende algumas coisas meio escusas da ciência, mas que ele não, pelo menos, não fala muito sobre o tema, né? O Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, e o Ernesto Araújo, aí sim, nosso ministro das Relações Exteriores, eles são adeptos do globalismo e agora do climatismo, que é um novo termo aí que surgiu, né, pelo menos pelo Ernesto Araújo. Qual que é a ideia desses caras? É que, na verdade, não existe o aquecimento global. Ele já falou, né, Ernesto Araújo, que, na verdade, o que causa o aquecimento global é que os sensores estão muito próximos do asfalto. Eu juro que ele falou isso, tá? E que, na verdade, é uma grande conspiração, porque existem grandes magnatas internacionais que querem, por meio de pautas que parecem interessantes, como, por exemplo, aquecimento global, pobreza, etc., formar uma espécie de governo mundial. Talvez o grande exemplo, né, a grande referência desse climatismo, desse globalismo, seria justamente a ONU e também os painéis, por exemplo, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né? Ou seja, esse discurso obviamente não cola quando o Brasil vai querer se apresentar no painel e falar o quê? Vai falar que na verdade não existe o aquecimento global? Vai falar que na verdade, sei lá, você pode continuar poluindo a natureza, que são coisas completamente independentes? O aquecimento global não é uma coisa que a ONU quer ouvir, percebe? Então esse tipo de discurso mais radical, esse tipo de discurso que vai contra o senso da ciência, e o problema... Percebam bem, não é você duvidar da ciência. A ciência ela é feita por meio de dúvidas. O problema é você duvidar da ciência com argumentos tão fragizinhos. Galera, convenhamos, a gente tem, por exemplo, qual grande cientista de nome mesmo? Aqui no Brasil a gente tem o Ricardo Augusto Felício, por exemplo, Mas exceto o Ricardo Augusto Felício, qual grande cientista que realmente combate o aquecimento global? Qual a hipótese, o método, o empirismo, as evidências, a epistemologia? Não tem isso, percebe? É muito frágil. Então eu sou sim a favor de você combater um senso comum, mesmo que seja na ciência, mas agora com argumentos e com método científico, que não é o que o Brasil está fazendo. Então o Brasil está perdendo espaço na comunidade internacional justamente por essa postura mais radical que a gente vem tendo, inclusive com as questões climáticas, coisa que o Brasil sempre foi referência. E aliás, baseado nessas questões climáticas e também sociais, de não respeito à demarcação de terras indígenas, quilombolas, o desmatamento da Amazônia, a Áustria, país da União Europeia, já anunciou, aliás, foi o primeiro país a anunciar que não vai assinar o acordo de livre comércio Mercosul e União Europeia.
Pessoal, como assim? Mas não estava pronto? Não, muito cuidado, hein? O nosso governo divulgou que o acordo ele tinha sido assinado Mercosul e União Europeia, mas creio eu que foi assim, porque é uma coisa boa, né? Teoricamente boa para a nossa economia, mas foi uma precipitação anunciada dessa maneira. Por quê? A gente tem hoje, para ser aprovado um acordo dessa maneira, tem que ser aprovado pelo Parlamento Europeu como um todo, e cada parlamento local, que são 28 países na União Europeia, tem também que referendar esse acordo. Ou seja, é uma coisa que vai demorar bastante tempo. E a gente sabe que os dois países que dependem bastante, né, das questões agrícolas, que tem uma base eleitoral muito forte no campo, é justamente a Áustria e a França. Não coincidentemente, claro, né? Áustria e França, com Macron, e agora a Áustria, que não assinou, são os dois países que estão procurando algum tipo de desculpa, algum tipo de protecionismo não tarifário, ou seja, eles não querem que os produtos brasileiros, os produtos argentinos, enfim, entrem no mercado da União Europeia sem nenhum tipo de taxação, porque eles não querem ferrar com os agricultores locais. A gente sabe que o Macron perdeu muita popularidade, né? Os coletes amarelos, os protestos, altos gastos públicos, o crescimento econômico pífio, e a Áustria está nesse mesmo caminho. Então a Áustria ela já anunciou que não vai assinar o acordo de livre comércio com o Brasil e com a União Europeia. E lembrando, se ela não assinar, isso pode melar completamente o acordo entre esses dois grandes blocos. Só que se a Áustria não tivesse nenhum tipo de justificativa plausível, seria difícil ela conseguir justificar frente à comunidade internacional, frente à União Europeia, ou então frente à OMC mesmo, né, a Organização Mundial do Comércio, que ela não está querendo assinar porque ela quer proteger os agricultores locais. Porque hoje no mundo, você adotar esse tipo de postura é extremamente complicado. Isso vai contra o livre comércio, isso vai contra o que foi definido desde a Segunda Guerra Mundial, de fazer uma alta competitividade. Mas o Brasil dá motivos. O Brasil, a grande justificativa da Áustria foi que não vai assinar um acordo de livre comércio com um país que não respeita o meio ambiente. E aí, galera, quer pauta mais interessante do que não respeitar o meio ambiente? De verdade, eu penso que França e Áustria estão preocupadas com a Amazônia brasileira? É claro que não tá, galera. Tá, seria hipocrisia falar, não, olha só, eles realmente têm razão, porque eles estão muito preocupados com as terras indígenas, quilombolas, com a preservação da Amazônia. Mas é a desculpa perfeita. E aí o Brasil, adotando esse tipo de postura, esse tipo de discurso mais radical, esse tipo de retaliação, que é justamente o que os países precisam para reinar a hipocrisia da geopolítica internacional, que é para arranjar algum tipo de desculpinha, para não assinar acordos que poderiam ser maléficos para algum nicho social, algum nicho econômico no país, é a desculpa perfeita, que é justamente o que França e Áustria estão fazendo nesse momento. Ou seja, Bolsonaro, uma dica aqui para você. Uma dica que, né, de novo que eu falei no começo do vídeo, eu vou falar novamente, que meu pai sempre me ensinou. Mais do que preservar o meio ambiente, que eu particularmente acho que você não está, tá? Mas segundo você tá, né? Então, mais do que preservar o meio ambiente, você tem que deixar transparecer que você está preservando o meio ambiente. Existem só dois países que não precisam fazer média com a comunidade internacional, que é justamente China e Estados Unidos. Porque a economia, o mercado consumidor, a produção industrial deles é tão grande, mas tão grande, que independente do que eles fizerem, não dá para parar de comercializar com eles. Se você parar de comercializar com China e Estados Unidos, literalmente o capitalismo para, beleza? Agora, o Brasil não tem esse gabarito todo, não tem esse renome todo para poder falar de globalismo, climatismo, essas coisas, sem sofrer algum tipo de retaliação. Tudo bem, galera? Deu para entender? Então, se vocês entenderem e curtiram o vídeo, né, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!